Tenho a honra e o prazer de chamar o nosso palestrante Abílio Branco. Ele é diretor de cibersegurança da empresa Omnicis, do Grupo Thales, e ele é um dos nossos patrocinadores ouro, que fazem com que esse evento seja gratuito, ou seja, temos muito a agradecer o apoio da empresa para com o nosso evento. Então, a partir de agora, deixo a palavra com o senhor Abílio. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês aqui da Thales e do tema de proteção de dados, cibersegurança, transformação digital. A ideia é a gente passar um pouquinho como a transformação digital está diretamente ligada a uma questão de soberania nacional, só que aqui a gente está falando de soberania digital, soberania de dados. Então, a gente vai passar um pouco por lá. A Omnicis é uma empresa do Grupo Thales, e ela é 100% brasileira, é uma empresa de defesa, então focada nas soluções de defesa da Thales, que a gente vai ver um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do que é a Thales. Eu sou responsável pela área de segurança digital, proteção de dados e cibersegurança da Thales. Vocês vão entender por que a Thales investe tanto e tem investido cada vez mais em cibersegurança, segurança digital e proteção de dados. A Thales é uma empresa que 50% do faturamento vem do segmento de defesa, e a gente entende já há muito tempo que a Terceira Guerra Mundial ela vai ser uma guerra cibernética, ou uma guerra mista. A gente já vê muita coisa acontecendo. Então, como o DNA da Thales de proteção, de garantir soberania, de garantir garantir a segurança dos países, a gente já vem investindo há um bom tempo nesse tema. Então, sobre a Thales, é uma empresa francesa, tem aproximadamente 80 mil funcionários, está em 68 países, e a gente tem liderança mundial em diversos segmentos. Aqui, satélite de comunicação, a gente tem, no Brasil, a gente tem participação no satélite nacional. Controle do espaço aéreo, cerca de 80%, 85% do espaço aéreo do Brasil, ele é controlado por radar da Thales. Então, quando vocês veem o avião decolando, passando de um estado para o outro, a transferência de localização, a gente tem radar de fronteira. Então, aqui entra o tema que a gente ajuda a proteger as fronteiras físicas, e eu vou mostrar um pouquinho aqui como a gente ajuda também a proteger as fronteiras digitais, como que a Thales vem investindo nisso. E a gente é líder também em sonar, segurança para meio de pagamento, segurança digital. Aqui eu vou falar um pouco mais, porque aqui é a minha área de atuação. E a gente tem aqui entretenimento de bordo. O sistema de entretenimento de bordo da Azul é um sistema de entretenimento de bordo da Thales. E a gente consegue mostrar, a gente tem uma fábrica, a sede da Thales é em São Bernardo do Campo, lá tem a replicação do sistema de entretenimento de bordo da Azul, a gente tem lá onde a gente fabrica, como a gente fabrica. Um ponto importante é que um dos radares tem um secundário e o primário, eu não vou lembrar qual agora aqui, porque não é minha área, mas um deles a gente fabrica no Brasil e exporta para o mundo todo. Então, é tecnologia francesa, mas hoje o Brasil é que produz e exporta para o mundo todo. Então, lá na fábrica a gente consegue ver isso. Tá, vamos dar sequência aqui para a gente ir... Aqui a gente começa a falar do mundo de segurança digital e proteção de dados. A gente tem liderança mundial, as principais empresas já têm as suas soluções de segurança de dados com soluções da Thales. Tem um dado importante aqui em transação com cartão de crédito. Quando você passa o cartão de crédito numa maquininha, ali, devido ao segmento financeiro ser um segmento muito rígido, tem muitos padrões, já havia necessidade de você criptografar, tokenizar. Só para a gente nivelar aqui um pouquinho, porque quando a gente fala criptografia, tokenização é um tema que nem todo mundo, uns estão mais familiarizados e outros menos. Eu costumo dizer que é o cofre físico indo para o mundo digital. Então, quando a gente tem um dado, um bem mais precioso, a gente coloca num cofre ou numa gaveta ou num armário mais seguro e tem a chave ali que dá acesso. O algoritmo de criptografia, eu faria uma analogia ao armário ou ao cofre. Quanto melhor, mais seguro é. E a chave de acesso ao armário, a senha do cofre, é a chave de criptografia. Então, se eu tenho um algoritmo forte e tenho uma proteção da chave, aquele dado ali ele vai estar mais protegido. Só que a gente traz isso a gente fala do cofre digital. Então, a gente vai falar muito sobre isso, de como a gente ajudar a garantir a transformação digital e a soberania dos dados usando esse conceito que é do dia a dia simples, só que a gente leva para o mundo digital. Eu coloco o dado sensível num cofre digital, eu vou falar um pouco mais, então não importa se meu dado está no Brasil ou está nos Estados Unidos,
aquele dado vai estar protegido porque a chave é minha e para abrir aquele cofre teria que ter acesso à chave. Até que venha a computação quântica, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Tá? Então a gente tem liderança, cerca de 80% das transações com cartão de crédito no mundo, elas têm a proteção feita pelos HSMs, né, que são os hardwares que protegem os certificados digitais da Thales. Então já vai ali o PIN, né, que é a senha, tudo criptografado, todo um sistema ali, que já é há muito tempo implementado no segmento financeiro, e a gente está trazendo isso agora para mostrar que por que no segmento financeiro isso é muito forte? Porque já tinha uma normativa PCI que ela disse que se a instituição financeira não tiver X requerimentos, ela não pode transacionar com cartão de crédito. Então é uma obrigação proteger e criptografar. Agora a gente está vendo as leis de proteção de dados, as normativas pelo mundo, isso vem para poder permitir você compartilhar o dado de forma segura. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Trazendo alguns números de mercado, que eu acho que é importante a gente mostrar por que a proteção de dados, a segurança digital, ela vem ganhando uma importância muito grande. Se a gente fosse monitorar o crime cibernético como uma economia, seria a terceira maior economia do mundo. Tá? E quando a gente olha aqui o crescimento para 2023, está quase chegando na segunda economia do mundo. E aqui, ó, dentro desse mesmo relatório, tem a fonte aqui, e a apresentação vai ficar aí para ser compartilhada, o risco ao dado, a criptografia, a proteção ao dado, é o fator que a gente ouve falar muito hoje. Se eu perguntar a maioria de vocês, ou quase todos, vão dizer, eu me preocupo com os meus dados. Eu tenho visto os ataques aos dados, os ransomwares que a gente vai falar, e quando um ransomware ataca, além do vazamento do dado, para a operação inteira de um órgão público ou de uma organização privada. Mas a gente está muito preocupado e às vezes a gente está fazendo pouco. Por exemplo, a Thales é líder em segurança de proteção, em segurança digital, de proteção de dados, e eu tenho certeza que, tirando o nome Omnicis ou alguns que já são muito ligados à defesa física, as forças não conheciam a Thales. Então é um tema que eu tenho chamado a atenção, que a gente está muito preocupado com a proteção de dados, mas a gente às vezes aplica muito ainda a segurança cibernética, que é importante, segurança com firewall, com antivírus, que a gente vai ver um pouco mais. Só que a tecnologia está evoluindo, o ataque está evoluindo, e a gente precisa também olhar essa evolução, como que eu consigo evoluir para trazer a proteção, uma inteligência para mais próximo ao dado, porque uma coisa é certa, tem a empresa ou o órgão público que foi atacado e tem aquele que está sujeito a ser atacado. Então é importante você proteger o meio de acesso ao dado, eu não estou aqui dizendo que não é importante, mas se isso falhar, o dado tem que ter uma inteligência, ele tem que estar blindado e tem que estar protegido também. É isso que a gente está trazendo aqui e vai falar um pouquinho para vocês. Mais informações de mercado, informações da IBM, mostrando aqui o custo médio de um vazamento, por vazamento, 7 milhões em 2022. Então aqui a gente olha aqui também esse tempo de detecção que você foi comprometido e que os seus dados estão vazando, leva quase um ano. Isso é crítico, né? Porque quanto mais tempo eu levo para detectar, maior é o impacto negativo que eu posso estar sofrendo de violação de dados. E eu estou falando isso tudo, não é para dizer, não devo colocar os meus dados na nuvem, não devo compartilhar os dados, não, é o contrário. Eu vou mostrar para vocês que, às vezes, a gente deixa tudo local. Se a gente for parar para olhar os últimos ataques por ransomware, que é aquele malware, vírus que criptografa os dados e solicita um resgate para entregar a chave de criptografia, e a gente tem dados de mercado que 70% das empresas elas pagam o resgate e não recebem os dados de volta, apesar de todo mundo falar que não pagou. Então a gente tem grandes problemas. Quando você paga, você alimenta o crime cibernético. E outra que menos de 50% que pagou recebeu a chave para ter os dados. Então por que a gente não criptografar o dado antes, proteger, atuar preventivamente, proteger o dado de forma proativa? E quando esses ataques são reportados, a maioria aconteceu numa rede local, não foi na cloud, a grande maioria. Então, vou manter os dados localmente, é muito mais seguro do que manter na cloud? Não. A título de segurança cibernética, né, que é proteção de perímetro, proteção do meio de acesso ao dado, como eu falei, os provedores de cloud estão muito bem preparados, têm as melhores tecnologias e, mais do que isso, tem as melhores tecnologias sendo operadas pelos melhores profissionais, porque não adianta ninguém vai entrar num avião que é super seguro se a gente falar que o Abílio, que nunca pilotou, está lá para pilotar. E às vezes a gente contrata a melhor tecnologia de segurança, mas
compartilha recurso, o recurso não é apropriado, e aí a gente fez um investimento alto e não está tirando o melhor. Os provedores de cloud são focados nisso. Então, a título de cibersegurança, que é proteger o meio, está seguro, eu acho que a maioria sabe. O grande ponto é, e a segurança digital? A minha identidade, o meu dado, eu vou deixar num provedor de serviço sem ter controle? É isso que a gente vai trazer aqui, dá para deixar num provedor de serviço e manter o controle dos dados, através da criptografia, gestão de chave, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Tá, então aqui é mostrando no mundo real, né, as tecnologias tradicionais de proteção de dados, de proteção de perímetro, de cibersegurança, estão representadas aqui pela muralha da China. Não estou aqui dizendo, não preciso mais, não, é uma proteção multicamadas. A gente tem ambiente híbrido, quem usa a cloud usa local também, não vai ser um ponto único de acesso. Eu até estava conversando, para quem é mais antigo, da tecnologia mais antiga como eu, antigamente a gente tinha um mainframe, ainda tem para algumas instituições financeiras, que é aquele grande computador. Quando a gente para olhar, a cloud é um mainframe, só que é um mainframe atualizado, mas a gente está jogando tudo, centralizando, acessando remotamente, até os computadores de trabalho você hoje já consegue executar via cloud. É o ciclo, né, da gestão, o ciclo da vida. A gente vai fazendo isso e volta, só que está voltando para um mainframe, mas um mainframe com muito mais opções para a gente compartilhar informação. Então, quando a gente fala de cloud, é só a gente olhar o mundo físico, né? A cloud permeia muito mais do que a fronteira. Você tem que compartilhar dados hoje com quem você não sabe se deveria ou não ter acesso. Quando você está restrito à sua instituição, ao seu órgão, à sua empresa, você consegue controlar através de segurança física, você minimiza o impacto de quem está acessando os dados. Apesar de que esse usuário que você confia, ele pode ser comprometido por um agente externo, por um hacker, e está usando as credenciais dele para acessar os dados e vazar informações. Mas quando a gente vai para o mundo na cloud, não tem isso, né? O ambiente de cloud é compartilhado. Tem a cloud privada, né, infraestrutura as a service, que a gente vai falar um pouco também, mas algumas aplicações de mercado, elas são compartilhadas, software as a service. Então, você tem que partir para o conceito, depois eu volto no outro slide, que eu acho que eu dupliquei aquele slide, no conceito de Zero Trust, que é confiança zero, conceito do Gartner, que você fecha tudo, porque você não sabe se o inimigo está ali compartilhando os dados com você. No mundo tradicional, você abre para todo mundo que é da instituição, e aí você controla. Quando você vai para a cloud, é o contrário, você vai com tudo fechado, e você tem que ter controle de acesso, tem que ter criptografia, controle dos dados, você tem que ter todo o aparato de tecnologia de segurança da informação para você ir liberando o acesso sob medida, para você evitar o risco, minimizar o risco, e você liberar acesso para um ator externo. Além do conceito ali que a gente falou, da evolução da tecnologia para o mundo de cloud, a gente tem aqui a computação quântica, né? Que, para quem está também familiarizado, né, a computação quântica ela usa o qubits, que é como se fosse a CPU, o processamento, como você mede o processamento, e tem um número mágico que quando chegar a 4.000 qubits, você vai conseguir quebrar em segundos as chaves simétricas, os algoritmos simétricos, que é baseado em chave privada e pública, os algoritmos assimétricas, chave pública e privada, e o simétrico você aumenta o cálculo matemático, ele vai estar seguro. O que significa quebrar a chave assimétrica? Quebrar a criptografia dos links e quebrar os certificados digitais. Tudo que a gente tem assinado digitalmente, se você não tiver um algoritmo já preparado para esse ataque quântico, com cálculo matemático preparado para esse ataque quântico, eles vão ser quebrados. Aqui eu mostro, a Thales desenvolveu com a IBM e outros órgãos, mais 5 ou 6, o algoritmo Falcon, que está em fase final de aprovação pelo NIST. NIST determina aí os principais padrões de segurança, definições, direcionamentos de segurança mundialmente falando, e os nossos equipamentos de criptografia de link, que eu também vou falar um pouco, e os HSMs, que é para armazenamento de certificado, eles já têm esse algoritmo para fazer a proteção contra o ataque quântico. A gente está até num projeto com o Exército do Chile, o Exército do Chile está com a AWS e com outros órgãos montando uma cloud para eles, e a gente entra em conjunto com outros provedores de proteção de link. Aqui a gente o equipamento de proteção para a rede não conflita com Firewall, com nenhum Next Generation, aí, Fortinet, Palo Alto, ao contrário. Eu vou falar também no final, é só para vocês já guardarem, quando a gente voltar, vocês terem
que está ligado à computação quântica, a gente só faz a criptografia do link. Então, o que a gente vai tirar do firewall desses equipamentos é a criptografia, vai melhorar, a gente vai falar um pouco mais. Mas, então, a gente está aqui, quem não está olhando a computação quântica, o computador quântico hoje mais potente é um computador chinês. Eu tenho uma apresentação com toda a evolução, e ele está quase chegando lá, já está quebrando essa teoria dos 4.000 qubits, porque é como a gente, ser humano. A computação quântica. Você tem lá, eu tenho uma potência X para fazer alguma coisa, mas se eu tiver melhor de saúde, eu faço mais, se eu tiver debilitado, eu vou fazer menos. A gente é assim, se a gente está, consigo fazer mais ou menos isso, mas quando a gente está doente, a gente faz menos. Computação quântica é assim, dependendo da qualidade do material que você está usando para fabricar o processador, dependendo se o ambiente tem ruído ou não tem ruído, ele vai funcionar muito melhor do que outros. Então, tem uma variável, tem várias variáveis aí que com a mesma quantidade de qubits, você pode fazer mais ou menos. Então, já está próximo aí de ter essa quebra da criptografia, e às vezes a gente fala, pô, mas está próximo, mas são 2, 3, 4 anos. Tem organizações, tem instituições que têm que armazenar dados pessoais por 5, 10 anos, por requerimentos legais. Então, não está tão longe assim, a gente já tem que estar começando a se preocupar com isso, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esse conceito aqui da antifragilidade, para quem é de cibersegurança, quem cuida de infraestrutura e tecnologia, eu gosto muito de trazer, que é você sair o resiliente, é importante, né, que a gente está sempre ali tentando, a gente não desiste, a gente está sempre buscando alternativas, sempre voltando, mas o conceito de ser antifrágil, ele vem, é um conceito a mais, é você pensar naquilo que é inesperado, né? Então, assim, e às vezes a gente não está pensando no que é esperado, porque a computação quântica, a qualquer momento, alguém pode fazer um boom e quebrar todos os algoritmos, já está sendo sinalizado, e às vezes a gente não está pensando. Então, o conceito da antifragilidade, que é um conceito para a vida, mais aplicado à cibersegurança, é a gente pensar como hacker. Se a gente for parar para olhar, os principais ataques que a gente escuta notícia hoje é de ransomware. Por quê? Criptografa os dados, ele monetiza, tem ransomware as a service, tem até um nome, os ransomware SaaS, né? Se você ligar lá, tem helpdesk de ransomware que é melhor do que helpdesk que vocês têm de fornecedores aí. Eles fornecem, não estou brincando, tem uma central de atendimento, tem gente que a gente já fez teste para ver, funciona muito bem. Então, você pega lá um hacker que está começando, ele compra um ransomware, e aí tem uma central de atendimento para ver se funcionou ou se não funcionou ainda, para apoiar, para fazer o next step. Você vê como que o crime está se organizando. Então, é importante a gente pensar no conceito da antifragilidade, pensar antes do atacante, tentar, se o principal crime cibernético hoje é a criptografia de bases de dados, por que eu não criptografo antes e evito, minimizo, porque eu não melhoro a blindagem dos meus dados e evito esse ataque? E assim por diante. Se a computação quântica está aí, por que eu não começo a pensar já em implementar a computação quântica? Aqui estão os principais casos de uso, e essa instrução normativa número 5 do Gabinete Institucional da Presidência, ela fala sobre a soberania digital. Por quê? Ela lá, entre várias outras questões de cibersegurança, de segurança, ela diz que se um órgão público for utilizar um provedor externo de serviço e seus dados forem armazenados com o serviço desse provedor, você tem que manter a gestão da chave de criptografia com você. Não pode deixar lá. Por quê? A gente vai ver. Se a chave está sendo gerida pela AWS, pela Microsoft, eles estão sujeitos às leis americanas. Então, se tiver uma determinação legal lá de que eles têm que fornecer os dados, eles vão ter que seguir. Mas se a chave está sendo gerida aqui, o dado vai estar lá, vai estar cifrado, até que tenha computação quântica, não vai ter acesso nenhum, porque eles não têm acesso à chave. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o conceito de segurança digital, e a segurança do dado, ela entra nesse conceito de segurança digital. Então, a gente está aqui no evento, o evento das forças, e a gente é preocupado com a soberania nacional, mas a soberania do dado é uma soberania nacional. Imagina os nossos dados sendo acessados por quem não deveria, informações críticas, sensíveis, informações de negócio, e já é iminente. Então, às vezes a gente fala, não estou utilizando ainda a cloud, mas e-mail às vezes está utilizando. Não estou utilizando a cloud para os dados, mas eu estou acessando e-mail, que às vezes tem informação, e essa gestão desse e-mail está sendo feita pelo provedor de serviço. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aqui acho que é um ponto importante, que a segurança cibernética foi pela primeira vez classificada
pela Organização Econômica Mundial como um risco entre os top 10 para 2 e 10 anos. Antes era sempre para 10 anos. Já 2 anos já é previsto que, assim como teve a pandemia, que pode ser o risco cibernético, ele é muito grande para os países, para as organizações, é um risco muito latente. E como eu falei, né, tem ransomware, tem 5G, tem o projeto aí da rede privada da Telebrás, 5G. Então, como que você vai implementar uma rede 5G? A rede 5G ela traz largura de banda, né, velocidade de conexão, a conexão mais rápida e sem latência. E a latência é fundamental. Você imagina você tendo que fazer uma operação do lançamento do míssil que você atrasa segundos porque você deu um clique você falou, ó, aperta aí, levou X segundos para chegar a informação, você pode perder o alvo. Estou trazendo aqui para o ambiente, mas isso funciona em ambientes industriais. Então, a latência é um problema para você utilizar a rede 5G que vem tirar a latência. Por que eu estou falando isso? O protocolo IPsec é um protocolo de criptografia, ele adiciona uma penalidade ao link e uma latência. Então, ele não vai ser viável para uma rede 5G se você quer se você quer implementar operações críticas. Aí a gente vai falar do nosso High Speed Encryptor, que é a criptografia de link, que eu já citei um pouco mais, que ele remove a latência, mantendo a criptografia, uma criptografia já preparada para o ataque quântico. Então, o link de dados ali não vai ser quebrado com a computação quântica. Tá, aqui a gente vai falar do conceito de soberania digital. O que é a soberania digital? É a capacidade de um país, de uma nação, de garantir controle total sobre o seu mundo digital, que aí envolve a operação, né, o serviço, envolve o hardware e envolve o dado. Tá? Então, se o país não tem essa capacidade, e a gente vai ver que a Europa, principalmente os países ocidentais, eles se deram conta de que não tem essa capacidade para mais de 93% dos dados, a gente vai ver no próximo slide, se não tem essa capacidade, a gente está lá no risco para 2 anos, né, de cibersegurança, sem contar outros riscos aí importantes. Quem tiver acesso à informação vai ter vantagem competitiva em todas as áreas. Então, se a gente armazena os dados nos servidores dos Estados Unidos ou em serviços dos Estados Unidos e a gente não tem controle de quem e quando acessa os dados, a gente está gerando um risco aí, não só para o dado, mas também para a soberania do nosso país. Tá? Então, quando a gente fala de soberania digital, o mundo ocidental viu que mais de 92% dos seus dados são geridos por serviços americanos. E eu creio que aqui no Brasil não deve ser muito diferente. E gerido 100%. A gente está num trabalho com um cliente que, baseado na instrução normativa que eu citei, número 5, recebeu uma auditoria externa e foi apontado essa questão. Você está com informações estratégicas, estratégicas da economia, do país, sendo armazenada em um provedor estrangeiro, de informações de riquezas naturais, sendo armazenado em provedor estrangeiro sem ter o controle total dos dados, que a gente está trabalhando com eles. Então, quando a gente fala de soberania digital, a gente fala de soberania do software, né, do hardware. Então, às vezes a gente fala, vou construir um data center local, mas vou utilizar serviços da AWS, do Salesforce, da Microsoft. Quando eu estou falando de cloud aqui, eu estou falando mais AWS e Microsoft, porque é que a gente fala mais, mas é qualquer provedor de cloud pública que está em outro país. Eu estava conversando também lá no Chile, e lá a China é forte também para eles em questões de cloud, e a gente falou sobre esse tema aí de soberania. Então, quando eu coloco um data center no país, eu resolvi um problema, que é a soberania territorial. O data center está aqui, mas se eu entrego ou tenho software rodando ali que está sujeito à lei americana, eu não garanti a soberania total daquele ambiente, porque os dados são acessados por um provedor americano. Aí entra a soberania do serviço. O serviço tem que ser executado por empresas nacionais, para você garantir que o workload está sendo feito também debaixo de sujeitos às regras, às leis do Brasil. E o principal aqui, onde a Thales ajuda muito fortemente, que a gente vai falar das questões de criptografia e proteção de dados, é a soberania do dado. Então, imagina, os meus dados todos estão armazenados num provedor estrangeiro.
Mas a chave de criptografia, só a chave, eu vou utilizar tudo que eu tenho de melhor da cloud, do provedor de cloud. Mas a chave está comigo. Então eu tenho controle dos dados, porque se eu revogo o acesso à chave, os dados vão estar cifrados. Se alguém tenta acessar o dado, eu vou ter um log, porque para abrir aquele dado tem que acessar a chave e a gente gera um registro de acesso. Agora, se está tudo no provedor de cloud, porque eu converso muito com os clientes, que às vezes é uma dúvida. Quando eu uso o provedor de cloud e armazeno a chave no próprio HSM, naquele hardware que vai proteger a chave do provedor de cloud, sob o ponto de vista de cibersegurança que eu citei, de ataque, está seguro. Dificilmente um hacker vai roubar a chave. A chave tem lá toda uma proteção. E, por exemplo, a Microsoft usa os HSMs da própria Thales. Eles têm lá um conjunto, eles vendem como serviço, mas são HSMs da Thales. Só que aqui a gente não está falando só da segurança da chave. Porque se está tudo lá, está seguro. Mas eu não tenho garantia de que não tem alguém acessando todos os meus dados e eu não tenho nem log, porque a gestão é lá, quem acessa o dado pode botar para não gerar log, apagar os logs, vai acessar que horas, quando acessou, você não tem controle. Então, o que a gente traz com a ferramenta da Thales de gestão de chave, a gente vai ver quando... Eu estou falando muito mais aqui de casos de uso, soberania, a ideia não é falar só da Thales, depois a gente pode, Carolina vai estar ali com a gente, pode conversar um pouco mais. O que a gente traz aqui é você utilizar tudo que você tem de melhor, de infraestrutura, delegar para o provedor de cloud de infraestrutura, segurança cibernética, mas não delegar o controle dos seus dados. O controle dos seus dados continua com você, não importa se você está numa cloud software as a service ou numa cloud infraestrutura as a service ou plataforma as a service. Aqui é o que eu estava falando, né? O que você quer delegar para o provedor de cloud, para o provedor de serviço? A responsabilidade pela infraestrutura, cibersegurança, crescimento, redução de serviço. O conceito da cloud, né, que às vezes para você crescer, eu quero mais 10 mil usuários, num provedor de cloud é bem rápido. Se você tem uma infraestrutura interna, talvez você tenha que fazer aquisição, vai levar 2, 3 anos. Então, o que você vai usar? Isso aqui. O que você não vai delegar? Controle dos seus dados. Controle, responsabilidade pela gestão da chave, responsabilidade pela gestão dos dados. Isso fica com você através da gestão da criptografia, quando possível, e sempre, pelo menos, a gestão da chave que vai permitir acesso aos dados. Isso é uma questão de soberania de dados, não é nem de cibersegurança, como eu falei. Então, é um conceito diferente, né? Eu quero garantir que eu tenho controle total dos meus dados e que não deleguei isso para um provedor de serviço que está baseado em outro país, sujeito a outras leis. Porque senão eu estou fazendo isso aqui, eu estou colocando a chave debaixo do tapete, quem sabe que ela está lá, acessa, entra na minha casa e eu nem sei que entrou. Tá? Então ela é segura, minha casa é totalmente segura até que alguém descobre que a chave está ali debaixo do tapete, faz tudo e eu nem sei se descobriu. Então a gente tem que trazer a chave e fazer o controle dentro de casa. Aqui para a gente finalizar, a gente já está indo para o final, eu vou falar um pouco da solução da Thales. Você imagina você proteger dados nos diversos ambientes que eu falei, por exemplo, bancos de dados, aí você tem Oracle, Microsoft, tem os diversos sabores, diversos fabricantes de bancos de dados, você tem servidor de arquivo, você tem provedor de cloud, como eu falei, Microsoft, AWS, Oracle, enfim. Você tem uma infinidade de repositórios de dados, em que você armazena dados, você tem o dado em trânsito, que é o dado no link. Imagina se eu tivesse que fazer isso nativamente com cada provedor de serviço. Primeiro fica inviável, porque se eu tiver 10 lugares para armazenar a chave, eu vou perder a chave, ou eu vou deixar alguém saber que a chave está ali, porque se eu perco a chave, eu perco acesso aos dados. Então eu tenho que ter uma gestão centralizada e esse é o grande diferencial da Thales. Através de uma console única, com todas as certificações aqui, as principais certificações para garantir a gestão, backup, tudo correto da chave de criptografia, através de uma única solução, que é o Cypher Trust Manager, eu consigo proteger dados em servidor de arquivo, em Big Data, consigo proteger dados em aplicação, fazer mascaramento, criptografia, fazer compartilhamento seguro de base de dados. Eu quero compartilhar uma base de dados, mas determinados dados eu quero que ele vá tokenizado, que ele vá mascarado. E aqui fazer a gestão da chave, tanto local quanto gestão da chave na nuvem, garantindo uma questão de soberania de dados, soberania digital. Junto com essa solução, a gente tem uma ferramenta também que a gente chama de Data Discovery, que é para você descobrir onde você tem dado sensível. Através de política, você descobre se tem um dado estratégico de defesa, de estratégia nacional, e aí, através daquela política, você mapeia todo o seu ambiente e você aplica regras de proteção de criptografia, tokenização, conforme a prioridade dos dados. Isso tudo numa plataforma unificada,
modular. Ah, preciso implementar tudo de uma vez? Não. Uma vez que você começa um projeto, você já tem a manager. Depois fica mais fácil de implementar, que você só vai colocando módulos. Então, normalmente a gente define o principal caso de uso, porque se a gente, muitas vezes conversando com os clientes, eles falam, pô, mas eu tenho tanta informação que eu não sei todos os repositórios, todos os locais de armazenamento de dados que eu tenho dados sensíveis. Aí eu falo, eu concordo, fatalmente você tem isso. Mas não tem um que você sabe que tem? Se tem um que você sabe que tem, começa por ele e vai fazendo o mapeamento com a outra ferramenta para você ir descobrindo os outros, porque a pior coisa que tem, em nome de tem muita coisa, a gente não faz nada, porque não começa. Então a gente sempre fala, prioriza, porque se quiser resolver tudo de uma vez só, acaba ficando estagnado, vai ficar em pânico, e é normal. É um processo de implementação, mas que tem que começar. Vai protegendo aos poucos e você vai melhorando e aprimorando a proteção dos dados. Esse aqui é o equipamento de proteção do dado em trânsito que eu falei, que é só a criptografia entre o link. O diferencial dele no mercado não conflita com os firewalls que vocês têm, mas ele não gera latência, tem o algoritmo Falcon que já está resistente a ataque quântico, e ele não consome largura de banda em excesso. Se você criptografa um link com IPsec, não importa o sabor do firewall, dependendo do tamanho, aí, quem é de redes, dependendo do tamanho do pacote, você vai ter uma redução da sua banda em torno de 30%, 40%. Significa que eu tenho um link de 100 megas, mas eu só estou usando 70, 60 quando eu ativei a criptografia. Aqui a gente vai garantir que você vai usar sempre acima de 90, não importa o tamanho do pacote. E, em geral, acima de 95. Tá? Esse equipamento a gente estava falando até então daquela plataforma de proteção do dado em repouso, dado armazenado, e aqui do dado em trânsito. Tá? Aqui está o principal diferencial, sem entrar no Technicase. Eu tenho um pacote, né, que é o dado que está trafegando no link representado aqui, esse é o tamanho dele. Quando eu ativo o protocolo tradicional de criptografia, ele aumenta cerca de 76 bytes e a nossa solução aumenta em torno de 28. Quando você multiplica isso exponencialmente, faz uma diferença muito grande, que é aquela diferença que eu mostrei lá, da latência baixa, bem aderente a 5G, a redes de defesa, redes críticas, porque você não vai ter latência, você vai conseguir... A gente está com esse equipamento no Brasil operando na replicação da base de biometria do TSE. Antes tinha uma dificuldade de colocar uma criptografia, porque essa replicação tinha que ser real time, senão teria problema. Hoje a gente resolveu o problema. No mundo todo a gente tem aí cerca de 50% da rede Ethernet da Microsoft Cloud com esse equipamento, porque não pode ter latência. E a gente está em operação, ainda é uma prova de conceito, numa empresa de energia que precisava criptografar o link, já tinha tentado e os comandos têm que chegar na hora, não pode atrasar, está rodando lá como se não tivesse criptografia. Em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço aí a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí com vocês esse conceito aí de segurança digital, segurança de dados e como a Thales pode, dentro de todo o portfólio da Thales, que são os equipamentos de defesa, todas as soluções de defesa, como a gente pode ajudar vocês aí a pensar um pouquinho já ali no futuro, um futuro próximo, que é de compartilhamento dos dados. Alguém tem alguma dúvida, pergunta para o nosso palestrante? Bom dia, Bílio. Obrigado pela apresentação aí. Queria saber se você podia explicar um pouquinho qual que é a ideia por trás do algoritmo Falcon. Assim, vamos lá. Sim. Me virar, por favor. Basicamente, resumindo, ele já tem o cálculo matemático, que é aplicado à computação tradicional, a computação quântica não vai conseguir resolver. Por exemplo, como eu falei, o algoritmo assimétrico, ele foi desenvolvido e você não consegue aumentar o cálculo matemático dele. Ele é para suprir, o Falcon é para suprir o algoritmo assimétrico, que não tem um cálculo matemático resistente. O algoritmo simétrico, ele já foi baseado em tecnologia quântica e você consegue só aumentar a quantidade ao invés de 128, você vai colocar mais e você consegue estar resistente. O Falcon, ele vem para suprir o algoritmo assimétrico, que ele tem um cálculo matemático que a computação quântica não vai conseguir quebrar.
E às vezes a gente fala de computação quântica, pensa que ela vai substituir tudo, não vai. Ela é muito boa para cálculo, mas um outro ponto importante são os erros, né? Tem muito erro, então os qubits melhores eles têm menos erros, mas, por exemplo, para processamento de imagem, para processamento de bancos de dados, a gente vai continuar com a computação tradicional, que ela é muito mais eficaz nesse sentido. Tá, a computação quântica vai substituir tudo que a gente tem? Não. E basicamente é isso, ele aumenta ali o espectro da criptografia, das chaves que você tem que fazer a associação, e aí ele acaba transformando o algoritmo assimétrico em resistente ao ataque quântico. Abílio, bom dia, parabéns pela sua exposição. Obrigado. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, eu até expus ontem, não souberam responder. A Revista Brasileira de Inteligência publicou em 2018 um artigo que traz uma preocupação interessante. O nome do artigo é "O Hardware Comprometido, uma importante ameaça a ser considerada pela atividade de inteligência". O que você tem apresentado aí é na parte do software. Eu te pergunto se na parte de circuito integrado, a parte do hardware, vocês têm essa preocupação em relação a esses... Porque nesse artigo, o ex-diretor tanto da CIA quanto da NSA, ele expôs que não há como resolver isso, e sim como fazer uma gestão, gerenciamento desse tipo de erro lógico colocado, talvez propositalmente, nos hardwares, que pode comprometer uma estrutura física, né, dos computadores. Você falou na parte de software, mas na parte física, como que, por exemplo, os computadores que você usa provavelmente são de origem americana, né? Sim. Como que ficaria isso? Eu tenho feito pesquisas na área a parte especialista de Rússia, na parte estratégica, e tenho visto que eles têm esse desenvolvimento muito grande na parte pós-quântica, né? Essa preocupação em ataques quânticos vindo de países ocidentais da OTAN. Como que você vê essas realizações dessas pesquisas? Eu confesso que é uma pergunta que eu não teria a resposta. Eu vou te basear em situações que a gente vive no dia a dia e que a gente passa. Os nossos equipamentos, como eu mostrei ali, são todos certificados. Mas a certificação tem a Common Criteria, que não é americana. Então, você tem que passar ali por um processo de certificação, você tem que garantir que tudo... E quando a gente fala de equipamento de gestão de chave, é uma certificação bem rígida, porque a chave é armazenada no hardware, você tem que garantir que se aquele hardware for violado, as chaves são destruídas. Então, assim, agora, o que eu te digo em relação a comprometimento de disponibilidade é difícil, porque você pode ter realmente ali um chip que alguém programou para daqui 10 anos ele vai parar tudo. Então, você vai ter um comprometimento de disponibilidade. Mas comprometimento de acesso aos sistemas, aí eu já acho que é mais factível que a gente tenha controle. Por quê? Porque a gente tem a camada de sistema operacional, o hardware vai precisar do sistema operacional para executar algumas ações, e ali você consegue desenvolver no Brasil, você consegue desenvolver se é um sistema crítico, como eu falei aqui, você consegue ter a gestão da chave. E quando a gente fala de chave de criptografia, é um algoritmo público, que a chave é pública, né, da Thales, e que você armazena. E o sistema que a gente vende, você compra, é seu. Então, o que eu te diria do hardware é difícil, porque pode ter um chip ali programado para autodestruição em tanto tempo. Vamos botar na teoria, como que você vai detectar que difícil você detectar esse tipo de coisa. Então, você vai ter uma disponibilidade dos sistemas, mas ter um chip ali, um programa que vai fazer um ataque ao sistema operacional, aí a gente está monitorando o tempo todo. Tem ferramentas de Zero Trust, tem ferramentas de uma série de coisas. Eu acho que pode até atacar alguns quando tiver programado, mas alguém vai chegar e vai bloquear o software, porque o software não é necessariamente dos Estados Unidos, tem software que não é. Então, eu vejo dessa forma. Um ataque que vai gerar um impacto que vai parar tudo, eu acho que não, porque mesmo que tente fazer uma violação no software a partir de algum componente que já estava no hardware, em algum tempo vai ter a defesa, porque nem todos os softwares são daquele país. Que pode causar um estrago? Pode. E hoje eu não sei se... Eu acho que é difícil você monitorar isso. Tá? Dúvidas? Então, encerramos a apresentação. Mais Agradeço. uma vez, muito obrigado pela palestra e pela participação no evento. Eu que agradeço. Obrigado a vocês aí. Bom dia de evento.